Livro de Jó, capítulo 1, o versículo de número 13 a seguir diz assim, Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a resposta, a nova. Versículo 16. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também estava falando ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Que palavra tremenda da parte do Senhor para o nosso coração, uma palavra instrutiva. E essa palavra veio exatamente após um questionamento que me foi feito, após uma pergunta de alguém para mim. Alguém que estava vivendo, passando uma dificuldade muito grande. E em meio a essa dificuldade, essa pessoa me perguntou, por que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que Deus permite dificuldades, tempestades, tribulações, perseguições, calúnias? Por que Deus permite coisas ruins acontecerem a pessoas boas? E eu confesso a você que naquele momento, devido àquilo que ela me falou, que estava passando, que estava acontecendo na vida dela, que eu não tive uma resposta clara para atender a sua necessidade. Eu não tive uma resposta, naquele momento, algo para dizer para aquela pessoa que fosse capaz de acalmar o seu coração. E naquele momento eu vim com isso dentro da minha mente, no meu coração. Deus, por quê? Porque nós questionamos muitas vezes os acontecimentos, as coisas que acontecem. Nós questionamos por que está acontecendo isso, Senhor. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, não falo mal de ninguém, não prejudico ninguém, eu não me levanto contra ninguém. Eu sou aquela pessoa que se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. E por que essas coisas acontecem na minha vida? São questionamentos. São questionamentos. Como é aquele questionamento tradicional meu e seu. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, por quê? Ao mesmo tempo que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Por quê? Enfim, são perguntas que da nossa capacidade, nosso entendimento racional, são perguntas que não têm resposta. Na lógica minha e tua, coisas boas
Pessoas boas só podiam ser acometidas por coisas boas. E coisas ruins, com pessoas ruins. Nós não questionamos quando acontece uma coisa ruim com uma pessoa ruim. Porque no nosso entendimento racional, lógico, nós entendemos que essa coisa ruim está acontecendo na vida dessa pessoa ruim como uma consequência daquilo que ela plantou. Ela está colhendo as consequências dos seus atos. Ela está presa porque matou, ela está presa porque roubou, enfim, coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Na nossa consciência, no nosso raciocínio lógico, ilimitado, como sou eu e você, limitado, a lógica muitas vezes não faz parte do padrão de Deus. A lógica não faz parte do padrão de trabalho de Deus. Deus não faz e não trabalha com a minha lógica. Deus não depende de mim para nada. Deus não depende de mim para nada. Para nada. Mas eu aprendo, depois desse tempo todo servindo a Deus e passando por tudo que eu já passei, vivendo tudo que eu já vivi, são mais de 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E passei por coisas tão difíceis que, no meu ver, era impossível eu conseguir vencer, eu conseguir chegar do outro lado. E creio que contigo também. Mas eu aprendi e posso agora, com mais calma, com mais sobriedade, inclusive se essa irmã estiver agora assistindo, eu estou te respondendo a pergunta daquele dia, o questionamento daquele dia. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que Deus permite isso na nossa vida? Então hoje, depois de refletir, depois de meditar, depois de pensar, de olhar para a minha própria história, de olhar para minhas próprias experiências, tudo que passei, tudo que vivi enquanto família, tudo que vivi enquanto pai, enquanto esposo, enquanto pastor de uma igreja, tudo que eu passei ajudando irmãos, passando por dificuldade junto com os irmãos e os irmãos junto comigo. Então hoje eu posso, talvez não suprir todo o questionamento, a dúvida. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas eu acredito que aquilo que Deus colocou no meu coração vai nos ajudar a entender, pelo menos um pouco. Porque ninguém explica Deus. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E eu e você, nem o mais sábio dos homens, nem o mais sábio dos rabinos consegue explicar o jeito de Deus trabalhar. Eu só sei de uma coisa: Deus está trabalhando. Da forma dele, mas Deus está trabalhando. Amém? Então, eu entendo, em primeiro lugar, para nós entendermos, para nós compreendermos por que coisas boas acontecem com coisas ruins, acontecem com pessoas boas, nós temos que entender e ter convicção, confiança e fé que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E tudo que está acontecendo tem um propósito de Deus. Tudo. Por que Deus permite então? Então lá vai alguns tópicos aqui para nós meditarmos, para nós entendermos, e de repente você compartilhar essa mensagem com alguém, que eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, culto todo dia ao meio-dia, porque já tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que foram alcançadas por uma palavra, que foram alcançadas, tiveram as suas orações atendidas, estão vivendo o milagre do Senhor, recebendo a resposta do Senhor. E isso alegra o meu coração, porque esse é o meu desejo. O propósito desse vídeo não era aqui teologizar, falar de uma forma difícil, falar de uma forma mais erudita, não. Eu quero falar de uma forma bem simples. Uma forma simples que você entenda, que você receba essa palavra. Então vai aqui. Por que Deus permite?
Deus permite algumas situações na nossa vida, em primeiro lugar, porque a grandeza do nosso caráter se desenvolve em meio às dificuldades. A grandeza do nosso caráter se desenvolve em meio às dificuldades. É em meio às dificuldades que nós nos revelamos quem somos. Revelamos as nossas verdades. Fica explícito o nosso desejo. Fica explícito a nossa fraqueza, a nossa limitação. E é nesse momento, por isso que Deus permite, para que a grandeza do nosso caráter se desenvolva em meio às adversidades. Veja que Deus permitiu, como nós fizemos a leitura de Jó. O próprio Deus, no início do capítulo 1, ele diz de Jó, homem íntegro e reto que se afasta do mal. Deus chama a atenção do diabo para a vida de Jó. Por que Deus permitiu? Veja que a resposta está clara. Depois de todas as notícias que Jó teve, olha aqui, versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio às adversidades, a grandeza do nosso caráter se revela. Deus está esperando você nessa situação, nessa dificuldade, nessa angústia, nessa aflição, adorá-lo. Bendizer o seu nome. É isso que Deus está esperando da tua parte, da minha parte. E não maldizer, e não reprovar a ação de Deus, porque Deus em tudo tem um propósito. Então, primeiro lugar, por que Deus permite? Porque a grandeza do nosso caráter se desenvolve em meio às dificuldades. Com certeza, o diabo ficou esperando Jó murmurar, reclamar, maldizer, amaldiçoar. E Jó vai na contramão da lógica, do raciocínio lógico meu e seu. Jó nos ensina que a grandeza do caráter se revela em meio às dificuldades. E olha que grandeza de caráter. As situações de dificuldades vieram chegando e ele não parou de adorar o Senhor. O segredo da nossa vitória é adorar ao Senhor. Não importa a circunstância, não importa a situação. O que faz a diferença é a minha adoração. Vamos lá, em segundo lugar, por que Deus permite situações adversas? Para nos ensinar que nem todo sofrimento está relacionado a pecado. Muitas vezes, não estou dizendo que nunca é relacionado, não. Estou dizendo que nem todo sofrimento está relacionado ao pecado. Muitas vezes essa situação é Deus moldando a nossa fé. Como que Deus molda a nossa fé? Deus molda a nossa fé da seguinte forma. Nós temos uma fé falada. Deus molda essa fé falada em uma fé prática. Nós temos uma fé emocional, movida pelas emoções. Deus molda essa fé numa fé razão, numa fé racional. Deus molda essa fé numa fé prática, numa fé viva. Então Deus molda, a nossa fé agregando valores. Então, voltando aqui a falar. Por que Deus permite coisas ruins acontecer na vida de pessoas boas? Para nos ensinar que nem todo sofrimento está relacionado a pecado. Essa situação de adversidade, muitas vezes é Deus moldando a nossa fé. Porque quando Deus molda a nossa fé, valores são agregados na nossa personalidade. Valores. Então, nem todo sofrimento está relacionado a pecado.
Muitas vezes é Deus moldando a nossa fé. E essa fé agrega valores à nossa personalidade. Em todo o tempo, mesmo nas fraquezas, Jó se manteve íntegro. Jó se manteve reto. Jó não se desviou. Jó não se afastou. Jó em momento algum deixou de falar para Deus. Mesmo quando ele falou das suas fraquezas. Mesmo quando ele olhou para si procurando pecado, quando os seus amigos disseram para ele que aquela situação estava acontecendo por causa do pecado que ele havia praticado. Em todo o tempo, a grandeza do caráter de Jó se manteve íntegra. Vamos lá, a terceira coisa que nós aprendemos nas adversidades. Por que Deus permite coisas ruins acontecerem na vida de pessoas boas? Terceiro, para nos mostrar que tudo depende, está ligado diretamente ao nosso poder de escolha, ao nosso direito de decidir. Ninguém nasce vitorioso ou derrotado. Tanto a vitória quanto a derrota são consequências das nossas escolhas e das nossas decisões. Por que Deus permite coisas ruins acontecerem na vida de pessoas boas? Por quê? Por quê? Deus permite coisas ruins acontecerem na vida de pessoas boas? Porque nesse momento da adversidade, da dificuldade, vai manifestar duas coisas: escolhas e decisões. Você vai ter o poder de escolher nessa adversidade que você está passando, se você prefere entender e receber de Deus aquilo que Deus está querendo te entregar, ou se você vai decidir desistir. Decidir desistir da sua família que está passando essa dificuldade, que está vivendo essa dificuldade, que está vivendo esse problema, que está passando por esse momento de luta. Eu tenho dito esses dias que marido e mulher têm que viver e trazer para dentro da sua casa o perdão. Mas se a esposa escolher entender que Deus é poderoso para trabalhar no esposo e vice-versa, e decidir permanecer firme e continuar lutando pelo casamento, irmão, vai dar tudo certo e o nome do Senhor vai ser glorificado. O tempo permite coisas extraordinárias na nossa vida. O tempo ensina muita coisa. Agora, se você decidir desistir da sua família, aí você tem que estar preparado para colher os frutos, colher as consequências da desistência. E eu aprendo que quem desiste não agrada a Deus. Quem desiste é covarde. Quem desiste é medroso. Quem desiste não confia no poder que Deus tem de fazer coisas novas, no poder que Deus tem de realizar coisas grandes. Você entendeu? Que tudo está relacionado ao teu poder de escolha, à tua decisão, ao teu direito de decidir. Vamos lá, quarto. Por que Deus permite coisas boas coisas ruins acontecerem na vida de pessoas boas? Ó, o quarto. Porque é nas dificuldades que Deus consegue extrair o melhor de nós. Nas adversidades, nossas reações fazem toda a diferença. Olha que reação Jó teve quando teve todas as notícias. Se lança em terra e adora ao Senhor. E grita em alta voz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Desculpe. Então aqui vai
Depois você assista esse vídeo com mais tranquilidade, com mais tempo. Entenda, busque aprender. Eu quero aqui repetir, para você que está entrando agora, que está nos assistindo agora. Por que Deus permite coisas ruins acontecerem na vida de pessoas boas? Primeiro lugar, Deus permite para que a grandeza do nosso caráter se desenvolva em meio às dificuldades. Segundo lugar, Deus permite para nos ensinar que nem todo sofrimento está ligado ao pecado. É uma oportunidade que Deus está usando para moldar a nossa fé, para transformar a nossa fé de uma fé mórbida em uma fé viva, uma fé falada em uma fé praticada, uma fé anunciada, visível, agregando assim valores à nossa personalidade. Deus permite situações que é para mudar a nossa personalidade. Terceiro, Deus permite para nos mostrar que tudo depende e está ligado ao nosso poder de escolha e ao nosso direito de decidir. Ninguém nasce vitorioso ou derrotado. Tanto a vitória quanto a derrota são consequências das nossas escolhas e das nossas decisões. Por que Deus permite coisas ruins acontecer na vida de pessoas boas? Porque é nas dificuldades que Deus consegue extrair o melhor de mim e o melhor de você. É na dificuldade que Deus consegue extrair o melhor de nós. Veja bem, não deveria ser assim. Mas muitas vezes nossas orações, nossas lágrimas, nosso clamor a Deus são movidos por dificuldades, são movidos por dores, quando na verdade não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Quando na verdade nós deveríamos em todo tempo adorar o Senhor. Em todo tempo adorar ao Senhor. Mas as coisas difíceis muitas vezes se tornam a força motora que nos levam para a igreja, que nos faz procurar Deus, que nos faz receber a palavra de Deus. Muitas vezes são as dificuldades que nos aproximam de Deus. Muitas vezes não. A maioria das vezes são as dificuldades que fazem os casais procurarem Deus, que fazem casais procurarem a palavra de Deus, que fazem casais, que levam pais a procurar Deus pela vida dos seus filhos. Por que coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas? Em uma simples palavra, não resposta. Em uma simples palavra, porque nós estamos dentro da vontade de Deus. Simples assim. Por que as coisas dão errada na minha vida enquanto eu, pessoa boa? Porque eu estou dentro da vontade de Deus. E Deus sabe como trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus sabe como nos fazer mover, como nos tirar do conforto da mesmice. Deus sabe como nos fazer andar. E muitas vezes o que nos faz andar é a dificuldade. Quando tudo está bem, nós esticamos uma rede, deitamos nela e ficamos tudo bem, parados. Quando está tudo bem, nós paramos. E Deus permite determinadas situações que é para nos fazer andar, que é para nos fazer movimentar, que é para nos fazer sair do comodismo e irmos de encontro ao confronto que a mudança traz. Sair desse estado gera confronto dentro de nós. Mas Deus, nesta tarde, culto meio-dia com Deus, Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Não pergunte por que as coisas estão acontecendo. Pergunte sim, qual o propósito dessas coisas estarem acontecendo na tua vida. Não pergunte por quê, qual o motivo disso está acontecendo, não.
Pergunte qual o propósito de Deus nessa luta, nessa adversidade. Pergunta qual o desejo de Deus nessa adversidade que está acontecendo na tua vida. O que Deus espera de você. O que Deus está esperando de você. E essa palavra é uma palavra que fala muito ao meu coração. Porque eu, como você, sou muito questionador. Sou muito argumentador. Eu muitas vezes quero justificar a minha vida diante de Deus, quando na verdade não precisa, porque Deus conhece a minha vida melhor do que eu mesmo, Ele conhece a tua vida melhor do que você mesmo. Como disse uma irmã aqui agora, Cristina Rodrigues, olha que coisa linda. Por isso que eu digo, ou questiona ou adora. Ei, eu vou mais além desse hino. Eu digo, em vez de questionar, somente adore. Veio a dificuldade, adore. Veio a dificuldade, permaneça firme, de pé. O problema é no teu casamento, procure ajuda. Não desista e continue em oração, buscando, pagando preço. Chame o teu pastor para fazer uma oração na tua casa. Se você está parado, corra para a tua igreja, corra para a igreja. Você parado não vai resolver problema. O que resolve problema é você procurando ajuda. E muitas vezes nós procuramos ajuda nos lugares errados. O lugar certo de procurar ajuda, pastor, qual é? Aqui. Bíblia Sagrada. Aqui está o manual que responde todas as nossas dúvidas. E aonde eu encontro esta palavra? Você encontra essa palavra sendo pregada, ministrada, profetizada, ensinada na igreja mais próxima da tua casa. Saia desse conforto e entre na luta, porque Deus te chamou para lutar. Deus não te chamou para ficar parado, para ficar nessa situação. Deus te chamou para você levantar e lutar. Esposa, luta pelo teu esposo, vai para a oração, vai para o culto das irmãs, vai para o culto procurar uma palavra, peça para o teu pastor orar por você. Ei, você marido, desperta. Deus nos deu uma obrigação enquanto homens, cultivar e guardar o nosso jardim. O nosso jardim é a nossa casa, nossa esposa e nossos filhos. Então, pare de questionar e adore o Senhor. Não pergunte por que isso está acontecendo. Pergunte assim: qual a sua intenção, ó Deus? Qual o seu propósito, Senhor?